Eu disse, olha, eu fui caminhoneiro 40 e tantos anos, como já disse aqui, eu conheço todas as capitais, todas as grandes cidades e conheço a América do Sul também. E eu posso dizer com certeza, eu me apaixonei. Glória a Deus. Entre tantas, Glória a Deus. eu me apaixonei. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do profeta Samuel, segundo livro de Samuel, aleluia, segundo livro de Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo número 9, segundo Samuel, capítulo número 9, estava hoje à tarde pedindo ao Senhor que me concedesse uma palavra para trazer à igreja, e o Senhor me levou a essa palavra, como diz os profetas, os pregadores, o Espírito Santo fez descer ao meu coração, não, ele levou para o meu entendimento, levou para a minha alma, levou para o meu intelecto, aleluia, e me deu a graça, aleluia, de discernir e trazer para vocês. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, segundo Samuel, capítulo número 9, ele diz assim: e disse Davi, ainda há alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei, és tu Ziba? E esse lhe disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? Disse-lhe Ziba ao rei, esse que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo o meu então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E vindo o Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha. Tu sempre comerás, repita comigo, tu sempre comerás pão na minha mesa, aleluia. Glória a Deus, irmãos, pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Se os irmãos quiserem adorar, louvar a Deus, fique à vontade. Eu estava brincando com meu irmão. Eu conheci um pastor lá em São Bernardo. Inclusive, ele foi meu pastor, presidente por alguns anos. Ele costumava olhar para o povo e dizer assim, posso ouvir o glória? Glória a Deus. Só que está errado, meu pastor. Ele não tem que ouvir o glória. Oh, glória para Deus, aleluia. Toda honra é dele, toda glória é dele, todo louvor é dele. Se você quiser louvar, você louva. Se você gritar por Deus, grite. Se você quiser sair aí sapateando, sapateie, porque você está na presença do Senhor. E na presença do Senhor, a fartura de alegria. Esqueça os seus problemas, esqueça os maléficos que ficaram para trás, esqueça aquilo que te entristeceu hoje. Você agora está na casa do rei, aleluia. Glória a Deus. Ninguém, irmãos, é sujeito a adorar a Deus. Eu não posso dizer para você, dê um glória. Eu não posso, o glória vem daqui, ó, e sobe. Glória tem que ser espontâneo. Glória tem que ser uma adoração ao Senhor. Não como tem pessoas que se acostumam. Glória a Deus, glória a Deus, como se fosse um fôlego. Glória a Deus. A irmã cantou esse hino aí, que é um dos meus preferidos, porque eu já fui missionário.
Eu já estive no campo e muitas vezes eu dizia para mim mesmo: ainda que para te servir, Jesus, eu tenho aqui. Te seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem olhar. Oh, aleluia, Jesus. Quantas vezes, irmão, em terras estranhas, passando necessidade, eu e aquele irmãozinho ali, ó. Glória a Deus, aleluia. Dava vontade de desistir, dava vontade de largar tudo, dava vontade, como se diz no mundo, de chutar o balde. Nós fizemos a obra no meio de uma aldeia de quilombola. Você sabe o que é isso? Você imagina o que é isso? Não, você pode pensar o que é isso? Eu já viajei, pastor, 8 horas de ônibus de Manaus. Eu estava em Manaus. Eu viajei 8 horas de ônibus e 6 horas de barco para ir pregar dentro de uma aldeia indígena. Vocês sabem o que é isso? É muito fácil morar do outro lado da rua e ainda não sentir desejo de vir à casa do Senhor. Aleluia. Quantos nesse momento não estão passando necessidade? Quantos não estão lá na cortina, no cortina de aço, lá, no cortina de ferro, sendo morto? É verdade. Nós temos aqui liberdade, nós temos aqui carros bons para vir à igreja, nós temos roupas boas, estamos bem alimentados, aleluia. Isso é motivo de você estar feliz, isso é motivo de você estar dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Eu vi uma reportagem certa feita que um país aí que é contrário ao Evangelho, pegaram uma família adorando o Senhor e fuzilaram o primeiro menino. Disseram para o pai: você continua adorando esse Deus, e continua adorando. Mataram a esposa. Você continua adorando esse Deus, continua adorando esse Deus. Morreu por amor de Deus, por amor às almas, irmãos. Nós fomos lavados e remidos, nós somos escolhidos, nós somos, irmãos, catados a dedo, nós somos a menina dos olhos de Deus. Tome isso para você. Aleluia. Experimente tocar na menina dos seus olhos, experimente tocar na menina dos olhos de alguém para você ver. Ninguém toca em você, porque você é a menina dos olhos de Deus. Amém? Tendo dito isso, vamos começar a pregar. Amados e queridos irmãos, quando Davi foi para o palácio, os irmãos já conhecem muito bem a história de Davi. Era um jovem de aproximadamente 15, 16, entre 15 e 17 anos, segundo as histórias, e ele estava no campo, esquecido pelo pai e pela mãe. O pai nem lembrava dele, abandonado. Quantos de nós já não fomos também abandonados no mundo, largados da nossa própria sorte? Ele ficava lá, segundo os historiadores, pastor, porque eu gosto de entrar a fundo em todo tipo de assunto bíblico. Não leio a Bíblia, Deus me dá inspiração, mas eu vou procurar em outras fontes, procurar me informar, procurar viver aquilo para me poder sentir. Que é muito fácil eu dizer: Jesus morreu na cruz. De que Jesus morreu? Alguém disse de tétano. Tétano não mata em 3 horas. Jesus morreu de asfixia pulmonar. Enquanto Jesus pôde manter o corpo ereto, pregado, e colocar um calço ainda para ele sofrer ainda mais nos pés, para ele segurar, também tinha prego. Enquanto ele conseguiu manter o corpo ereto, seus pulmões ainda respiravam. Quando ele não aguenta mais, ele olha para o céu e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e solta o corpo.
Sabe por que ele fez isso? Não foi para dar like em TikTok, não foi para dar like em YouTube, ele fez isso por você. Glória a Deus. Levanta a sua mão. Aleluia. Ele fez isso por você. E quando ele solta o seu corpo, que ele não aguenta mais, a caixa torácica comprime os seus pulmões explodem dentro dele. Mas lá no livro de Levítico, diz que Deus não aceita sacrifício de carne sufocada. Ei. Era necessário que ele sangrasse antes do suspiro final. Não acabou ainda o sofrimento. O soldado vem com uma lança de furo lado. Sabe por quê? Porque tinha que haver corrente, tinha que ter derramamento de sangue, senão não há remissão de pecado. É fácil pecar, mas o preço foi alto. Para que hoje nós possamos ter a graça. E através dessa graça sermos perdoados. A Bíblia diz que quando furou o lado de Jesus, o seu lado verteu água e sangue. Essa água nos seus pulmões. Tudo por mim e por você. Aleluia. E Mefibosete e Davi então está no campo e é chamado para ser coroado rei. Agora aquele jovem que há minutos atrás era um camponês, um pastor de ovelhas, agora tem um título de rei. Deus o consagra rei. Amanhã eu vou estar bem, pastor. Agora eu sou crente, aceitei Jesus. Amanhã eu vou estar rico, amanhã eu vou estar num palácio. Não. Foi aí que começou a dor de Davi. Foi aí que começou a perseguição de Davi. E Davi é levado para o palácio depois de muitos acontecimentos. E Saul começa a perseguir. Saul chegou a jogar uma lança a matar Davi. Mas Jonathan, filho de Saul, chega até Davi e diz: olha, eu sei que Deus te escolheu. Eu sei que Deus te escolheu. Glória a Deus. Eu sei que tu vai reinar sobre Israel. Glória a Deus. Mas eu quero que tu faça uma promessa a mim. Quando tu for rei, zela pela minha família, zela pelo meu povo. E assim foi feito. Davi fez esse juramento a Jonathan. Quando, não vou acelerar, irmão, porque é muito. Quando Saul é morto, aliás, quem morreu foi Jonathan. Saul se suicidou. Quando Jonathan, os inimigos o atacam e matam a Jonathan, Saul coloca a lança, ele escora a lança no chão e se joga sobre a lança. Ele se suicida. Davi fica sabendo, Davi corre e recupera o corpo dos dois, para que eles não fossem feitos como tributo de uma tribo que venceu, fossem cortados. Davi queima a Saul e a Jonathan. Mas ele havia feito um juramento. Passaram-se algum tempo. Davi recupera a arca que havia sido roubada pelos filisteus. Davi reconstrói o templo, pastor. Davi começa a ganhar muitas guerras, trazer muita riqueza para Israel. Um dia ele está sentado na sua mesa. De repente, o Espírito Santo toca no coração dele e diz: olha, e a tua promessa?
e a promessa que tu fizeste. Aí nesse caso, nós podemos fazer uma analogia, pastor. Davi é Deus. Você foi chamado à mesa do rei. E dizem para ele assim, há um homem chamado Ziba, que mora aí na cidade, que ele cuida das coisas que eram do rei Saul. Davi diz, manda chamá-lo. E Ziba chega até Davi e diz sim. Davi diz, tu és Ziba? Ele diz, teu servo. Eu vai. Porque naquele tempo, se ele chegasse e falasse para Davi, eu era servo de Saul, corria o risco de morrer, mas já chegou mentindo. Ele diz a Davi, teu servo. Você podia muito bem chegar, pastor, e dizer assim, fui servo de Saul até a tua morte, hoje eu sou teu servo. Mais bonito do que mentindo. E Davi diz a ele, olha, porventura, ainda tem alguém da casa de Saul para que eu possa agir de bondade, de benevolência para com ele? E Ziba diz sim, há um aleijado dos 2 pés. Eu não sei qual eram as sequelas que você tinha no mundo. Também não me importa, que eu não posso te ajudar em nada. Mas eu conheço um que vai. Glória a Deus. Apesar das suas sequelas, apesar dos seus defeitos, apesar do apelido que você tinha lá fora, apesar de tudo, vai te chamar e você vai se sentar na mesa com ele. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que Davi então diz aos seus homens, pega aí a limousine, limousine, fala, né, que é carro bonito, a carruagem da época, mais 2, um na frente e outro atrás. Eu estou conjecturando, eu estou trazendo a realidade do que aconteceu. E vá buscar Mefibosete. Mefibosete havia sofrido um acidente. Quando Saul e Jonathan morreram, e a sua ama, Mefibosete tinha 5 anos, a sua ama soube que os soldados iam invadir a cidade e iam matar ele, porque ele era um príncipe. Naquele tempo, quando se matava o rei, se matava toda a sua descendência, ela foge com Mefibosete. E no caminho ela tropeça, e o menino cai e fica coxo das 2 pernas. Segundo alguns historiadores, algumas pesquisas, dizem que quando ele caiu, um dos carros dos guerreiros passou por cima de suas pernas. E agora ela corre com ele para um lugar, em São Paulo eles chamam de comunidade, né? Onde só tinha pessoas de baixa estirpe, onde só havia pessoas renegadas. O lugar já dizia, o nome já dizia Lodebar, lugar de sofrimento. Quem aqui já andou junto comigo lá em Lodebar? Eu já andei em Lodebar. Mas o rei mandou um carro bonito. O rei mandou uma legião de anjos me buscar. E com carinho me trouxe. Disse, filho, eu te amo. Lembra da passagem do filho pródigo? Ele matou o bezerro cevado. Está aqui os fazendeiros que sabem. Antigamente, toda fazenda grande, todo fazendeiro rico, ele criava um bezerro só por uma eventualidade. Aquele bezerro era cevado, era um bezerro bem tratado, era uma carne de primeira, só para uma oportunidade especial. E quando Deus me trouxe, quando meu pai me trouxe, quando teu pai te trouxe, ele mandou matar um bezerro. Aleluia. Esse meu filho se havia perdido e hoje eu o encontrei. E a Bíblia diz que foi. Agora, imagine a cena. Você lá numa comunidade, só pessoas
De repente começa a chegar aquela comitiva de alguns soldados reais. Ei, foi assim que você foi buscado lá no lamaçal do pecado. Você não sabe, mas eu estou te contando agora. Foi assim que Deus mandou uma legião de anjos falar: vai ali porque é meu. Ninguém toca. Todo mundo que outrora, que uma vez andou no pecado, andou no lamaçal do pecado, como eu andei. Hoje eu não tenho mais coragem de andar por onde eu andei, porque eu sei que hoje eu já conheço a verdade. Naquele tempo, Deus tinha um compromisso contigo, sabia? Onde você andava, Deus tinha uma legião de anjos te guardando. Agora hoje você já sabe da verdade. Hoje, se você virar as costas, é por sua conta e risco. Mas naquele tempo Deus mandava te buscar. Oh, aleluia. Oh, Senhor, é verdade. Conta-se a história, pastor, que quando essa ama correu com Mefibosete, ela foi bater lá em Lodebar. Com pouco tempo ela morreu. E agora aquele que outrora tinha riqueza, que outrora tinha luxo, agora está sozinho catando lixo para comer. Assim foi a peregrinação de Mefibosete em Lodebar. Olhe bem para mim e diga assim: ó, Lodebar. Lodebar. Nunca mais. Nunca mais. Lodebar, nunca mais. Profetize isso na tua vida. Lodebar, nunca mais. Leia, mas Aleluia, meu Deus. nunca mais. Nunca mais. Glória a Deus. Então, chega contigo. Coloca aquele aleijado, aquele coxo, aquele que ninguém dava nada, aquele que foi maquiro, se compadeceu dele de ver ele na rua, mendigando, comendo lixo, botou para dentro da sua casa. E fala assim: eu vim aqui, todo mundo se engravatar, talvez o lugar é eu. É eu. É algo justo. O escolhido tem um sinal. Glória a Deus. Você tem um sinal. Sabe quando Elias disse para Elias, Deus diz a Elias, diz: olha Elias, é o seguinte, tu vai ungir Azael rei, e tu vai escolher um para te substituir. Eliseu, filho de Safate. A Bíblia conta que quando correu o boato, todo mundo ficou naquela expectativa: vai ser eu. Mas Deus já tinha escolhido um humilde. Deus já tinha escolhido um pequeno. Porque Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Deus escolhe o pequeno para confundir os grandes. E a Bíblia diz que Elias agora entra no pasto e tem lá 12 juntas de bois trabalhando. O primeiro era o mais capacitado. Era o que abria os leirão, era o que abria. O segundo, igualmente. E Elias foi passando. O primeiro dizia: é eu, não é tu não. O meu escolhido tem uma marca. O meu escolhido é escolhido desde o ventre da mãe, o melhor, desde a fundação do mundo. E a Bíblia diz que Elias vai passando. Segundo, terceiro, na 12ª junta de boi, está lá o que só catava os tocos, está lá o que não tinha capacidade nenhuma, estava ali só para cumprir tabela. Elias passa e joga a sua capa. Eliseu apanha a capa e diz: pelo menos deixa eu me despedir dos meus pais. Elias diz: o que eu tenho com isso? O que eu tenho contigo, jovem? Vai quando você pode. Porque vai chegar um dia que você vai trabalhar só para mim. Te desgruda do mundo.
desgruda, sai do meio da tua parentela, porque vai chegar um dia que você vai trabalhar só para mim. Vai chegar um dia que você vai acordar de manhã, vai olhar para o céu e falar: glorificado seja o nome do Senhor. Eu dedico esse dia, eu dedico a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Ele diz: eu vai, volta, mata os 2 touros, quebra o carro todinho, faz uma fogueirinha e faz um churrasco aí para todo mundo. Porque tinha a marca da promessa. Agora imagine, irmãos, se esse menino, depois de coxo, depois de andarim, depois de ser adotado, porque o adotado não é fácil. Quem adota geralmente tem outros filhos, e a preferência dos outros filhos. O adotado não vem com essa não. Pode ter amor, mas o cuidado maior é dos filhos. Já pensou na psicanálise? Como é que é? Psicanálise. Na psicanálise existe, para que é mais que tem aqui os médicos, que há um tipo de distúrbio, há um tipo de doença emocional que se chama autocomiseração. Sabe o que é isso? Isso não é para crente. Escute o que eu vou falar. O Senhor está mandando eu falar, eu falo. Gente que fica se lastimando da vida. Gente que diz: eu não sou nada, eu sou coitadinho. Você é grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma vez nós somos pastor lá no Ceará. Tem aquelas dunas, e nós ia, nossos montes eram as dunas. E nós fomos, eu fui com a igreja pela qual eu pastoreava pela misericórdia de Deus. Nós levamos 70 pessoas, 2 anos. Eu era diácono, eu não era pastor, porque pastor não é consagrado, pastor é ungido. Na hierarquia da Assembleia de Deus, pastor é ungido. Consagrado é até presbítero. E presbítero, evangelista é ungido e pastor é ungido, que são ministros. E eu era diácono, estava dirigindo a igreja, eu era o pastor da igreja, era o pastor, eles falam, pastor empossado. Um diácono. E eu estava dirigindo a igreja, fui para o monte, subimos a duna, oramos a noite toda. Né? Eu vi uma coisa nessa noite, a noite inteirinha eu via um cajueiro pegando fogo. Fogo azul. Sabe aquele fogo do gás novo? Eu saí do meio do fogo, fui lá e não tinha nada. Enquanto nós estávamos orando, o cajueiro estava pegando fogo. Eu vi isso com meus olhos. Então nós estávamos num círculo 70, todos de mão dada ali, clamando e orando. E tinha um outro grupo lá na frente. E uma irmã saiu de lá marchando, uma senhorinha, marchando, abriu o círculo, me tomou pela mão, porque atrás de mim lá tinha presbíteros, evangelistas, mas o Senhor tinha escolhido era a mim. O Senhor escolheu foi a ti. Ei, você não é o que você diz ser. Você é grande. Deus te escolheu. Deus te elegeu. Você é nação eleita. Povo santo de Deus. Glória a Deus. Quando alguém dizer você não é nada, você fala, está repreendido em nome de Jesus. Eu tenho a marca de Cristo. E essa irmã me levou para o meio, orou. A mulher me levou, botou de novo lá e profetizou esse vosso pastor, os irmãos. Eu converso com os irmãos, eu fiquei até meio assim, e depois que acabou, quando eu estava descendo tudo, eu cheguei para a irmã, falei para ela: irmã, eu sou o dirigente da igreja, mas eu sou apenas um diácono. Ela botou o dedo na minha cara e disse assim: nunca mais diga que você é apenas um diácono. Você escolheu. Ei, você é grande.
grande. Deus escolheu, Deus tirou lá do lamaçal do pecado, como o salmista diz, tirou do charco de lodo. Você sabe o que é um charco de lodo? É uma fossa. Deus tirou você de dentro de uma fossa e firmou teus pés numa pedra eterna que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Você é grande. Receba essa palavra no seu coração e abrace ela. Eu não sou o que dizem. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Já pensou, pastor? Ela foi para aquele lugar. Ela foi para aquele lugar na primeira menstruação. Foi uma menina de 13, 14 anos. Naquele tempo era imunda, não podia ficar no convívio social. A mãe levou ela para aquele lugar apartado. E o sacerdote diz: olha, daqui 7 dias você vai, pega um balde de água do Rio Jordão, leva e dá um banho nela, porque ela já vai estar pura. Chega lá, nada. A mãe volta. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 12 anos, ela já não é mais uma criança. Ela já não pode ser qualquer um de nós no lugar dela, não teria mais esperança de sair dali. Já pensou se ela tivesse autocomiseração? Já pensou se ela se achasse uma inválida? Eu estou num lugar afastado da cidade, eu sou imunda, eu não posso entrar na cidade. Minha mãe já morreu, meu pai já morreu, os bens que nós tínhamos, gastamos tudo. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela disse: agora é minha chance, assim como você ouviu. Assim como você podia estar destruído hoje. E a Bíblia diz que ela foi se rastejando. Porque ela não podia estar no meio da sociedade. Qualquer pessoa tinha autoridade para matar ela. Qualquer pessoa, e não era crime. Sabe por que ela chegou se rastejando? Porque ela já tinha sido agredida, ela já tinha sido chutada, ela já tinha pisoteada. Ela, no meio ali da agonia dela de chegar até Jesus, ela disse: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, serei curada. Glória a Deus. Aleluia. E ela foi se arrastando. Se arrastando. E a Bíblia diz que ela tocou na orla do vestido de Jesus e ela, hemorragia estancou. Se ela tivesse autocomiseração, ela tinha morrido naquele lugar. Levante a cabeça, sai daqui batendo o pé. Sai daqui com a cabeça erguida. Eu sou filho do dono do mundo. Eu sou filho do rei. Eu tenho a marca da promessa. Vamos contar uma curiosidade. Sabe por que ela pegou na orla do vestido de Jesus? Porque Jesus usava uma estola sacerdotal, uma capa que os sacerdotes usavam, e na bainha da capa, na bainha do alinhavo da capa, eles colocavam versos do Pentateuco escrito dentro da barra e costuravam aqueles versos do Pentateuco. E ela canalizou a fé dela naquilo. Ela disse: tão somente eu tocar ali, eu não preciso tocar nele porque eu estou imunda. Mas ela também não ficou curada. A Bíblia diz que a hemorragia estancou, ela não estava curada ainda. Foi preciso que ela, trêmula, Jesus querendo saber quem tocou nele, porque dele saiu virtude, ela disse: foi eu. Ele disse: vai, a tua fé te salvou. Agora sim. Interessante, né, irmãos? Então, meus queridos, Mefibosete agora é trazido para o palácio. Você está no palácio. Aqui é a casa do Pai. Na casa do Pai nós ficamos à vontade. Na casa do Pai, a Bíblia diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Que fardo é esse? É o fardo que muitos colocam sobre as costas dos irmãos. Não pode isso, não pode aquilo. Isso é pecado. Aquilo é pecado. Isso é pecado. Meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe o inimigo apontar para você e dizer: ó, você não pode, você não é casado. Você não pode, você não é isso, você não é aquilo.
marca da promessa. Ponha isso no teu coração, insiste em dizer, pastor. Alguém precisa desse tratamento espiritual. Eu não estou prometendo bênção para você, eu estou prometendo para você um céu de glória. Mas receba, bota isso no coração. Você tem a marca da promessa de Deus. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que Melfibosete chega no palácio. E Davi diz: és tu, Melfibosete? Ele diz: sim. Diz: olha, eu jurei a teu pai que eu teria benevolência com a casa de Saul. Ele fala para Davi: fala, quem sou eu? Eu sou um cachorro. Cachorro manco. Ele fala: não, a partir de hoje você não tem mais aquele espírito do mundo. Você não é mais aquela patente que você tinha lá fora. A partir de hoje você vai sentar na minha mesa. Alguém que é autoridade. A partir de hoje você está sentado na mesa. E tem mais. Tudo que era teu, que o tal do Ziba está tomando conta, tudo que era teu, que o cão tomou e disse que é dele, eu restituo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque ele é um Deus da promessa. Ele é o Deus que cumpre. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Você não sabe, esse tempo atrás foi pregado sobre, se for o pastor que pregou, não é? Sobre a Sunamita. Não é? Sunamita ela não tem nome. Sunamita é porque ela era de Sunem. Não é o nome dela. Alguém bota o nome filha de Sunamita, mas não tem nada a ver. Ela era de Sunem. Depois que aconteceu todo esse milagre, que ressuscitou o filho dela, e Geazi, o rei gostava de quando Eliseu passava ali com Geazi, ele chamava Geazi para tomar um cafezinho, e falava: Geazi, me conta aí as coisas que têm acontecido. Só que essa mulher aí tinha havido fome na terra, e ela tinha fugido para a terra estranha, e o governo tomou conta de tudo, cresceu, porque ela ficou fora, porque o profeta avisou ela: ó, vai para lá que vai ter fome na terra, 7 anos mais. E o governo tomou conta, e todo dia ela ia lá na janela do palácio reivindicar o que era dela. E o rei recebeu o Geazi para tomar um cafezinho, e Geazi estava dizendo: pois é, rei, você acredita que nós estávamos numa casa de uma senhora? Olha o que Deus faz. Alguém diz: coincidência, para crente é Jesuicidência. Aleluia. Glória a Deus. Mas fomos lá e a filha da mulher morreu, e Eliseu orou e a criança reviveu, e ela começou lá fora: rei! Foi protestando pelos bens dele: ô rei! Aí Geazi, curioso, vai na janela e falou: foi dela que nós ressuscitamos. O rei chama ela, diz: olha, o que era teu, as terras que eram tuas, te devolverei, e também te pagarei os 7 anos do que produziu essa terra. O diabo não toca no que é teu também, porque você tem a marca da promessa, e aquilo que Deus colocou na tua mão é teu. Abra a mão assim, ó, e feche, e diga: porque eu ouvi, é meu. Glória a Deus. E assim, meus amados irmãos, não vou tomar mais tempo, porque se eu começar a falar, eu vou tocar a vida inteira e ficar ruim. Que Deus abençoe. Que o Senhor, que o Espírito Santo possa falar melhor a cada coração. E não se esqueça, você tem a marca da promessa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus.